nessa videoaula. Hoje iremos falar sobre um assunto muito importante para os instrumentos de sopro e para os instrumentos em geral. Iremos falar sobre afinação. Você sabe como afinar o seu instrumento? Você sabe utilizar o afinador? É sobre isso que iremos falar na aula de hoje. Talvez você já tenha contato com alguns afinadores eletrônicos ou aplicativos que você instala em seu celular para realizar a afinação dos instrumentos musicais. A invenção dos aparelhos eletrônicos para realizar a afinação dos instrumentos é algo bastante recente que se iniciou no final do século passado. No entanto, a preocupação com a afinação dos instrumentos musicais, dos grupos orquestrais, já é bastante antiga. Em meados do século XVIII, na Europa, foi inventado esse aparelho que tem o nome de diapasão e é composto de metal. Ele foi inventado por John Shurey, trompista de Georg Friedrich Händel. Ao ser acionado, esse aparelho emite um som correspondente à nota Lá, cuja afinação está configurada em 440 Hz. É por meio desse aparelho metálico que os instrumentistas naquela época e até recentemente, no século passado, afinavam os instrumentos musicais, o que é bem diferente dos tempos atuais, pois nós temos no visor do afinador eletrônico a informação se o instrumento está afinado ou não. Porém, para afinar com o diapasão era necessário você ter um bom ouvido musical. Você precisava ouvir o som emitido pela vibração desse metal para verificar se o som produzido por você no instrumento musical estava na mesma frequência, estava de fato afinado ou não. Vamos ver através de um vídeo como seria a afinação por meio do diapasão. Vou bater mais forte para você ouvir o som. Veja. Então isso aqui é um diapasão. E aí, percebeu a diferença entre o diapasão e os afinadores atuais? Os afinadores atuais foram inventados justamente para dar maior praticidade e facilidade na hora de afinarmos os instrumentos musicais. Através de um display, uma tela, esses afinadores fornecem a informação se as notas musicais que estamos executando estão afinadas ou não. E é sobre isso que irei falar de forma mais detalhada a partir de agora. Existe uma infinidade de afinadores digitais e eletrônicos. Temos hoje a opção de baixarmos afinadores através das plataformas digitais, baixando aplicativos que poderemos instalar nos nossos smartphones e tablets. Também podemos adquirir afinadores eletrônicos em lojas de instrumentos musicais, e é esses afinadores que são os mais completos, pois eles permitem a alteração da frequência para afinarmos os instrumentos musicais. O que é afinar uma frequência sonora? Nesta imagem temos a tela de um afinador. Esta seta é o pêndulo da afinação. Se ela vai para a esquerda, significa que a afinação está muito baixa. Se ela vai para a direita, significa que a afinação está alta. E se ela está no centro, significa que o instrumento está afinado na nota correspondente. A letra E simboliza justamente a nota de afinação, que nesse caso é a nota Mi. Abaixo temos números. Temos 328.9 Hz. Hz significa Hertz, corresponde justamente à frequência sonora que está a afinação nessa nota musical. A maioria dos afinadores irá exibir essa informação correspondente à frequência sonora da nota a ser afinada. A unidade Hertz contabiliza a frequência do som, ou seja, o número de ciclos de uma onda sonora por segundo. As frequências altas são aquelas que possuem mais ciclos por segundo, emitindo sons agudos. Por exemplo, a voz feminina ou o cantar do pássaro. Já a frequência baixa possui menos ciclos por segundo, sendo os sons mais graves. Por exemplo, a voz masculina ou o contrabaixo. Agora você pode se perguntar o seguinte: por que ele está falando de frequência sonora? Em que iremos utilizar isso? E geralmente a frequência que utilizamos é 440 Hz. Se, por exemplo, ao configurarmos o afinador colocarmos a frequência em 328 e o colega do nosso naipe colocar a frequência do afinador dele a 440 Hz, iremos ter algum problema de afinação, pois a afinação não foi realizada de forma correta, não está na mesma frequência as notas de afinação. Em função disso é que ao pegar o seu afinador, se ele tem a configuração de frequência,
você deve ajustar a frequência em 440 Hz, pois essa é a frequência padrão mais utilizada pelos músicos do mundo todo. Mas se o seu afinador não tem a opção de alterar a frequência sonora, configurar os Hertz, não fique preocupado, pois certamente ele já veio configurado na frequência de 440 Hz. Agora vamos para a parte da aula que mais lhe interessa, sendo como afinar o instrumento musical a partir do uso de um afinador eletrônico ou de um aplicativo afinador. Para fazer a demonstração de como irei afinar, eu irei utilizar o aplicativo Soundcorset, que está disponível na Play Store para download. Irei deixar o link desse aplicativo na descrição para que você possa baixá-lo. O aplicativo em si ele é bem simples, ele é igual a qualquer outro afinador. No canto superior da tela temos a informação de qual frequência esse afinador está configurado. No caso, o meu está configurado em 440 Hz. No centro da tela temos o ponteiro. Se ele for para a esquerda, significa que a afinação está baixa, e se ele vai para a direita, significa que a afinação está alta. Se ele estiver na zona verde, significa que o instrumento está afinado, de preferência que o ponteiro esteja no número 0. Isso seria uma afinação perfeita. Embaixo temos a nota que está sendo afinada. Se, por exemplo, você está executando um Sol, irá aparecer embaixo a nota que você está executando. Preste muita atenção se a nota que está aparecendo embaixo corresponde à nota que você está executando no instrumento, para verificar se a altura da nota que você está executando não está errada. Agora você pode perguntar o seguinte: em qual nota afino o meu instrumento? Para os instrumentos de sopro existem várias notas de afinação. Não é consenso a utilização de uma nota e outra para afinar os instrumentos. Cada grupo musical utiliza a nota de afinação de sua preferência. No nosso caso, nós utilizamos várias notas de afinação em acordo com a afinação do instrumento musical. Por exemplo, para trompetes, bombardinos, tubas, enfim, instrumentos que têm afinação em si bemol, nós utilizamos a nota Dó, o Dó central, o Dó do terceiro espaço para afinarmos os instrumentos. Já os instrumentos que têm afinação em Mi bemol, como o sax alto, o sax horn, a nota de afinação que utilizamos para afinar esses instrumentos é a nota Sol da segunda linha do pentagrama. Já os instrumentos que têm a afinação em Dó, por exemplo, a flauta transversal, a nota de afinação que utilizamos é a nota Si bemol, a nota Si bemol da terceira linha do pentagrama. Há ainda um outro instrumento que utiliza uma nota de afinação diferente, sendo esse a trompa. A trompa na afinação em Fá utiliza da nota Fá para realizar a afinação. No entanto, em alguns grupos musicais nós temos a trompa de afinação dupla, a trompa que tem o gatilho para mudarmos a afinação. Nesse caso, teremos que afinar a trompa em cada uma das afinações, sendo primeiro em Fá, com a nota Fá, e depois, ao alterarmos a afinação para Si bemol, devemos afinar o instrumento a partir da nota Dó, o Dó central do terceiro espaço do pentagrama. Ainda temos os instrumentos de percussão que também são afinados. Por exemplo, para afinar um bumbo, geralmente a nota de afinação que utilizamos é a nota Fá. Agora vai uma dica importante para você, instrumentistas de sopro, para afinar o seu instrumento. Antes de realizar a afinação do instrumento, faça sempre um bom aquecimento. Isso porque tanto os músculos que utilizamos para tocar e também o próprio instrumento sofrem transformações físicas. Quando estamos em repouso, o nosso corpo e o instrumento tendem a ficar em um estado. Quando estamos em movimento, o instrumento, a partir do contato com o calor do nosso corpo, ele se dilata e com isso a afinação muda. Os músculos da nossa boca, eles também sofrem essa transformação. Por isso que sempre antes de afinarmos, devemos fazer um bom aquecimento como se fôssemos tocar uma peça musical. Só a partir de então é que iremos afinar o nosso instrumento. Agora vamos voltar para o nosso afinador e ver na prática como funciona a questão da afinação. Irei emitir um som a partir de um assovio para vocês prestarem atenção no ponteiro. Preste atenção no movimento do ponteiro durante a produção do som. A nota não saiu afinada. Nesse sentido, temos que tentar novamente até que o aparelho consiga identificar a nota a ser afinada.
conseguimos a afinação na nota si bemol. E o que você irá fazer para afinar o seu instrumento? Você irá emitir a nota de afinação e irá prestar atenção no ponteiro. Se o ponteiro estiver para a esquerda, significa que a afinação está baixa. Para os instrumentos de metal, que têm válvulas de afinação, você deve fechar a válvula de afinação um pouco, até que você perceba que o ponteiro está se aproximando do centro. Já para os instrumentos de palheta, como saxofone e clarinete, você deve empurrar a boquilha em direção ao tudel ou ao barrilhete, de forma a fechar o instrumento, percebendo também o movimento do ponteiro até que ele chegue perto do centro. Mas, se a afinação estiver alta, se o ponteiro estiver do lado direito, você deve abrir o instrumento. Para os instrumentos que têm válvulas, como o caso dos metais, você deve abrir a válvula do instrumento até que o ponteiro chegue próximo ao centro. O mesmo acontece com os instrumentos de palheta, em que você deve abrir a boquilha, empurrar para fora a boquilha, para que o ponteiro chegue perto do centro. Se o ponteiro estiver no número 0, significa que o instrumento está afinado. Mas sempre teste a nota de afinação várias vezes. Afine uma vez, se o ponteiro estiver próximo ao centro, toque novamente o som para ter certeza que a nota está afinada. Agora vai uma dica do que você não deve fazer durante a afinação do seu instrumento. Muitas pessoas mudam a posição dos lábios ou forçam os lábios para chegar à afinação ideal durante a afinação. Isso é totalmente incorreto. Você deve tocar a nota de afinação como se você estivesse tocando qualquer uma das notas, de forma que essa nota soe da forma mais natural possível, como se você estivesse tocando uma música, por exemplo. Você nunca deve mudar a posição dos lábios nos instrumentos de bocal, apertando o lábio ou afrouxando o lábio, e nos instrumentos de palheta você nunca deve forçar a parte de baixo contra a palheta para alterar a afinação. Isso é totalmente incorreto e não vai proporcionar uma afinação precisa do instrumento. As informações que eu tinha para repassar nessa videoaula eram essas e espero ter ajudado com a afinação do seu instrumento musical. Até a próxima!